Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sábado de manhã eu fui para a igreja, né? E tinha um pastor que contou o fato é verídico mesmo, né? Ele contou um fato que aconteceu há uns 20 anos atrás. E eu achei muito interessante, né? Aí eu estava aqui deitada e eu falei assim: eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho com Deus, né? Porque sempre quando eu vou dormir, aí às vezes eu converso com Deus no meu pensamento, né? E eu conversando com Deus sobre o que o pastor tinha falado. Aí eu falei, não, por que não falar para vocês, né? Olha, então, olha para vocês verem o que o pastor contou. Ele estava contando que lá, eu não me lembro bem a cidade que ele falou. E ele estava no seminário, ele estava fazendo, como que fala? Teologia. E aí tinha uma conferência, né? Assim, geralmente quando os pastores eles estão fazendo teologia, bem no finalzinho, né? Acho que é bem um estágio, né? Que eles estavam numa igreja e nessa igreja estava tendo uma semana de oração. E tinha várias pessoas lá que já tinha se decidido, né? Se batizar. E tinha um rapaz que ele já tinha feito estudo bíblico, ele não faltou um dia, né? Todo dia ele ia, né, na semana de oração na igreja. E o que que aconteceu? O rapaz disse que só ia se batizar se Jesus chamasse ele. Então, se o pastor ou algum membro da igreja, né, fosse chamar ele, ele não ia, porque ele queria que Jesus pessoalmente chamasse ele, nem se fosse no sonho, né? Ele achava isso. Aí, aquela semana de oração, aí uma mulher chegou no pastor e falou: Pastor, o fulano lá, ele já veio, ele não faltou um dia da semana de oração, ele tem estudo bíblico. Então, só falta ele se batizar, mas ele não quer que ninguém é, chega nele e comenta que é para ele se batizar e só se Jesus chamar ele. Aí o pastor pegou e falou para ela: Olha, que missão impossível que você vai me dar, né? Como que eu vou chegar nele? O pastor falou porque ele também não aceitava que as pessoas falassem da Bíblia para ele e que fosse falar: Fulano, você não vai se batizar. Ele não queria. Ele queria que Jesus chamasse ele. Aí o pastor pensou, aí teve uma ideia. Aí o pastor disse que esse rapaz, ele gostava muito de futebol. Aí o rapaz chegou nele: Oi, fulano, como que tá, né? O campeonato, né? E o que, qual que tá em primeiro lugar, segundo. Diz que o rapaz sabia tudo, tudo. Aí começou a falar pro pastor que o time tava bem e o outro tava mal. E começou a falar né? Dos times pro pastor, porque esse rapaz ele sabe tudo, né? Se ou é o Flamengo que tá em alta, o Palmeiras tá lá embaixo, sabe? Assim, eu não entendo muito. Aí eu como que o pastor ele queria chegar, né, para falar pro rapaz que se ele não ia se batizar naquela semana, né? Aí o rapaz falou assim: então, fulano, é, você sabe que tem o time de São Paulo, né? Tem o time de São Paulo e tem o time de Corinthians, né? Porque tem na Bíblia, né? O São Paulo, tem primeiro Corinthians, né? E o pastor começou a falar sobre isso. Mas aí o pastor falou assim: olha, mas não é sobre campeonato. Esses mesmos tem na Bíblia. E já tocou no assunto. Você já teve estudo bíblico e você não. Por que que você não se batiza? Aí ele falou: Não, pastor, eu quero que Jesus venha me falar pessoalmente. Aí ele falou:
pastor falou assim: "Mas como que você quer que Jesus venha pessoalmente? Eu sou pastor, eu posso, né, falar através de Jesus para você". E ele falou que não, né, que tinha que ser Jesus mesmo. Aí o pastor falou assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, você vai para sua casa, eu vou para minha, a gente combina que hoje, de madrugada, 5 horas da manhã, você ora e pede para Deus, né, uma iluminação para você se batizar. E eu lá da minha casa, eu vou orar também". E assim fez, o rapaz orou, orou na casa dele, o pastor orou, né. Aí, eh, aí passou, né. Aí tinha o último dia, que era o apelo, né, para aquelas pessoas que ia aceitar Jesus, ia ter aquele apelo. E aí o pastor disse que naquela cidade, tinha os ônibus, mas tinha 2 ônibus e só passava naquele horário. Só que quando o pastor saiu do seminário e foi pegar o ônibus, os 2 ônibus já tinha passado. E esses ônibus só ia voltar, né, ele ia levar o pessoal e ia voltar. Então ele era só esse horário, se você perdesse o ônibus, perdeu, você não ia mais. Aí os carros só estavam voltando dessa cidade, só voltando. Aí o pastor parou um carro e perguntou se o homem não dava uma carona, né, até essa igreja, que era o penúltimo dia, né, que eles iam ter o apelo para chamar as pessoas para batizar. Aí o senhor falou: mas você, pastor, o senhor não está vendo que eu estou indo embora? Eu já vim dessa cidade e eu não posso voltar porque a gasolina é muito pouca". Aí o pastor insistiu, insistiu. Ele falou: "Pastor, mas eu não posso voltar, o senhor não entende de carro". Aí o pastor falou assim: "Eu entendo de fé. Então, se você voltar, vamos ter fé que essa gasolina vai até essa cidade". Aí o pastor disse que o homem topou, e o pastor falou também que ia ajudar com os gastos, com a gasolina, né. Aí eles foram, o homem topou e eles foram. Chegou na igreja, já estavam cantando já estava, né, tinha começado os louvores. Aí tinha uma moça que falou assim para o pastor: "Pastor, eu resolvi mudar o hino que eu ia cantar hoje". Aí o pastor falou: se você mudar o hino, eu vou ter que mudar o que eu ia pregar, né". E assim ela falou: "Não, mas eu quero cantar esse hino". Aí o pastor mudou, né, a o tema da pregação. E aí foi, né, teve o culto, né, e chegou na hora do apelo, né, e E o pastor: "Olha, as pessoas que estão aqui, né, alguém aceitou Jesus, né, amanhã vai ter o batismo". E aí um monte de gente se levantou, menos esse rapaz, né. Aí, o pastor já tinha apelado já, né, 2 vezes. E esse rapaz que o pastor conversou e orou, né, com ele, ele não tinha se levantado ainda. Aí, essa moça que tinha mudado o hino, ela tinha mudado já tinha mudado o hino, né, ela ia cantar o hino falou: "Pastor, eu vou cantar esse hino, né". Aí, chegou a hora da moça cantar o hino. Aí, aquela moça cantou o hino, e quando o rapaz, né, que falou que Jesus só ia se batizar se Jesus chamasse, ele começou a ouvir o hino que a moça estava cantando. Aí, o pastor falou assim, quando a moça começou a cantar, esse rapaz começou a chorar. Esse rapaz começou a chorar e ele pegou e levantou e foi até o altar, né, onde estava a moça cantando, e falou para o pastor que ele orou, 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 mas não aconteceu nada, e ele orou, falou com Deus. E quando era 5 horas da manhã que os dois, né, que o pastor tinha que orar e ele orar na casa dele, para Deus dar uma resposta para o rapaz. E o rapaz falou que ele dormiu. E quando ele dormiu, ele sonhou com um coral de anjos cantando o hino que a moça estava cantando lá na frente. Era a resposta que ele estava procurando. Então, vocês não viram que a moça falou: "Pastor, eu vou mudar de hino". O pastor falou: mas se você mudar, né, eh,
eu vou ter que mudar o sermão, né. Aí eles resolveram mudar, né. E aí tudo isso que aconteceu é porque Deus ouviu o pedido dele, né, que ele só queria se batizar se Jesus o chamasse. E aí, no sonho dele, o coral de anjos estava cantando o hino que o coral que os anjos cantou no sonho dele. Aí ele levantou, se batizou, abraçou o pastor. E o pastor falou assim, que acho que ele mora em São Paulo, até hoje ele é amigo do pastor. Então, às vezes, né, o que que acontece? As pessoas, elas querem um milagre, às vezes elas conversam com Deus que precisa de uma afirmação de Deus, né? Às vezes não acontece do jeito que a gente quer, mas acontece do jeito que Deus quer. Ele queria que Jesus pessoalmente viesse, né, e chamasse ele para batizar. O que que Jesus fez? Que ele sonhasse com os anjos cantando o hino. E naquele momento o Espírito Santo tocou no coração daquela moça e aquela moça mudou o hino. Deu certinho de encontro com o sonho que o rapaz tinha sonhado, né? Com o coral de anjos cantando. E às vezes eu fico pensando, né, que tem muitas pessoas que não acreditam em milagre, né? Você vai contar um sonho que você sonhou, que foi um sonho verdadeiro, né? Elas não acreditam, elas falam que é invenção da cabeça. Então, o que que eu falo para vocês? Jesus, ele não mudou. Antigamente, o Jesus, quando ele veio, né, quando Jesus estava com 33 anos, que ele vivia com os apóstolos, né? Ele pregava, né? Ele ressuscitava. Jesus, quer dizer, esse Jesus, ele não mudou, ele continua até hoje. Se você se você tem algum problema na sua família, né, de doença ou alguma coisa que aflige a sua alma ou alguma coisa que você quer, você fala para Deus o que você quer. Talvez não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã, mas na hora certa, Deus vai encaminhar para você. Ou você vai sonhar, ou alguém vai chegar de alguma forma é, na sua casa. E você vai olhar para essa pessoa e vai ver certinho o que você pediu para Deus. E alguém vai enviar, Deus vai enviar pessoas, ou Deus vai enviar anjos através de pessoas, porque tem pessoas muito boas, né, nesse mundo que é tipo anjo. Às vezes você pediu algo e Deus mostrou para essa pessoa e a pessoa vai ao seu encontro falar. Então, eu falo assim que Jesus não mudou. Entrega a sua vida, entrega os seus sonhos, entrega os seus problemas, entrega o que você deseja nas mãos de Deus e peça para Ele. Talvez não vai ser do jeito que você quer, mas na hora certa você vai se lembrar. Fala, puxa, aconteceu o que eu pedi para Deus. Não era certinho do jeito que você queria, mas de alguma forma Deus vai encaminhar. Ou um anjo vai chegar na sua casa, ou você vai ter um sonho, ou você vai 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 acontecer o que você pediu. Então a gente não deve perder as esperanças. E não a gente também não pode acreditar em todo mundo, mas tem pessoas que são honestas. E você sabe quando uma pessoa é honesta. Às vezes as pessoas contam testemunho, tem gente que não acredita. E assim, e assim é a vida, né? Então, eu acredito em testemunhos, porque de alguma forma eu pego alguma coisa para minha vida. Então, é difícil hoje em dia você contar algo que aconteceu na sua vida, porque as pessoas não acreditam, as pessoas estão frias, estão com o coração gelado. Então, Deus não mudou. Qualquer problema, qualquer coisa na sua vida, chama, fala com Deus, fecha a sua porta, ora e pede para Deus.
porque Deus ainda está nos escutando. Então, eu queria compartilhar com vocês essa história que aconteceu. Então, que vocês possam, né, de alguma maneira, é, sentir que Deus, ele está ouvindo, que Deus sabe dos seus problemas, que Deus quer que a gente peça. E Jesus não mudou. Ele continua o mesmo Jesus. Então, não conta para ninguém os seus problemas. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala para Deus do seu problema, dos seus sonhos, de alguma coisa que você quer que só Deus possa realizar. Que vocês possam ficar todos com Deus.